Olá, professores e equipe gestora. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, só um minutinho. Bom, hoje é o nosso segundo TPC de reforço e recuperação do Aprender Juntos, parte 2, onde nós vamos trazer várias sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas nos agrupamentos de alunos. Bom, o objetivo do nosso TPC de hoje é oferecer suporte teórico e prático aos professores no que se refere ao planejamento de atividades que contemplem os diversos níveis de aprendizagem e que promovam o engajamento dos estudantes. Eu vou iniciar aqui com língua portuguesa. Nós partimos desse texto do Urso Panda. Esse é um texto de divulgação científica, traz bastante amparo para a gente com relação às características do Urso Panda. E a gente procurou trazer várias atividades contemplando os vários níveis de aprendizagem, tá? Bom, nessa primeira sugestão, nós temos aqui uma atividade para o nível iniciante, né? São aqueles alunos que ainda estão no processo da aquisição da escrita, tá? Então, são aqueles alunos que ainda não estão no nível alfabético, tá? Bom, nós temos aqui o texto do Urso Panda, então, em primeiro momento, o professor pode estar realizando a leitura desse texto com os alunos. Ele pode estar realizando essa leitura em voz alta e também depois pode estar realizando essa leitura em grupo, né, onde o aluno que tem mais facilidade com a leitura pode estar lendo para o colega. Tá? Aí depois que os alunos já têm conhecimento do texto, aí você pode estar fazendo esse texto fatiado para que os alunos aí em grupo consigam realizar a extensão desse texto. Tá bom, aqui ainda no nível iniciante nós temos mais uma sugestão de atividade que é para os alunos ali que também encontram-se na hipótese anterior à alfabética. Tá? Então, nós temos ali que animal é esse. Nós colocamos ali intencionalmente, né, essas sílabas ali, né, são as sílabas complexas, onde os alunos, quando eles estão nessa fase da aquisição da escrita, eles têm muita dificuldade, né, da nossa boca, quando a gente pronuncia o fan, o van, né, o F e o V, são parecidas. Então, por isso, os alunos, eles confundem muito nesse momento aí do som, né? Então, por isso, nós colocamos essa atividade, porque aí vai levar o aluno a refletir sobre qual a sílaba que ele vai usar para conseguir chegar, né, a responder ali o panda. E também trouxemos aqui também como sugestão para escrever uma frase, né, com as palavras panda e bambu e escrever, né, as cores do urso panda. Então, nessa fase da escrita, os alunos, eles precisam muito, assim, dessa escrita, de autonomia de escrita, mas de listas de palavras. Bom, dando continuidade e passando aqui para um outro nível de escrita dos alunos, né, que é o nível básico, né? Nós temos aqui o mesmo texto do Urso Panda, porém, ele contém mais informações, é um texto mais longo. É importante dizer que quando o aluno ele ainda não é alfabético, ele ainda não tem domínio da escrita e da leitura, a gente precisa sempre usar o texto em caixa alta, por isso que está tudo em letras maiúsculas aqui, para que a atenção do aluno e ele consiga decifrar melhor aí a leitura, tá? Bom, nesse texto aqui nós pensamos no aluno que já está ali no nível básico,
né? Então, por isso que ele é um texto mais longo, ele tem mais informações dentro do texto. Esse texto também pode ser realizado uma leitura em voz alta pelo professor, onde o aluno pode também ter a cópia do texto, para que ele possa ir acompanhando a leitura do professor ali com o dedinho embaixo das palavras, né, para que ele tenha esse contato com a leitura, tá? Então, ele pode estar realizando também essa leitura individualmente, né, que a gente chama de leitura autônoma, lá, com apoio do colega. E aqui nós temos algumas atividades, também algumas sugestões de atividades para o nível básico. A partir do texto, né, Urso Panda, e trabalhando com a habilidade do descritor 2 do SAEB, né, que é lá estabelecer relação entre partes de um texto. Então, nós temos essas duas questões aqui, né, para ser trabalhadas, que podem ser trabalhadas com eles. É importante dizer também que sempre quando eu vou trabalhar um texto, é importante sempre eu começar com os conhecimentos prévios dos alunos, partir porque a intencionalidade do texto, por que foi escrito aquele texto, que público que vai ler aquele texto. Então, é importante sempre fazer essa contextualização antes. Bom, aqui nós temos também mais uma sugestão, que é a partir da habilidade EF69, de sexto a nono ano, né, de língua portuguesa, que é produzir texto em diferentes gêneros. Então, aqui, o que você sabe sobre o Urso Panda? Então, como já foi explanado, foi conversado, foi realizada a leitura, eles já conhecem bastante sobre o Urso Panda, eles vão poder ali estar produzindo, né, um pequeno texto sobre aquilo que eles aprenderam com relação ao Urso Panda. Aqui nós temos também o mesmo texto, né, Urso Panda, com um pouquinho mais de informações, nome científico do Urso Panda, e vocês podem reparar que não está mais com a letra em caixa alta, né? Por quê? Porque aqui nesse nível que o aluno já se encontra, que é o nível intermediário, ele já tem mais autonomia para estar realizando essa leitura, tá? Bom, aqui nós temos mais uma parte do texto, tá? Então, é um texto um pouquinho mais longo. Também pode ser realizada uma leitura, primeiro, né, leitura em voz alta pelo professor, e depois a leitura autônoma pelos alunos. Pode ser realizada em grupo também, aí vai ficar a critério de como o professor deseja trabalhar, e também a intencionalidade pedagógica, tá? Bom, aqui já falando então do nível intermediário, né, nós temos aqui o descritor 2 também, né, então temos mais algumas, um pouquinho mais complexas perguntas para que eles possam estar respondendo, e também, novamente, a habilidade EF69LP07B, só que aqui eles vão estar elaborando um cartaz, né, com as informações sobre o Urso Panda. Tudo partindo do mesmo texto, sempre, tá? E aqui também vai ter aí um produto final, onde os alunos vão estar podendo realizar, né, produzir um cartaz informativo para a comunidade escolar, né? De repente eles podem estar apresentando para o 5º ano. Aí aqui também a gente colocou os materiais, né, que o professor vai precisar para estar produzindo. E chegamos no nível avançado, né, que é o último nível aí que a gente espera do aluno, que também utilizamos o mesmo descritor, né, estabelecer relações entre partes de um texto, só que sempre, né, procurando aprofundar mais, puxar mais aí esse aluno, porque ele já está, né, ali no nível avançado, tá? E também, por fim, produzir textos em diferentes gêneros, né? Então, ali a gente traz a proposta também de elaborar uma reportagem a partir do texto, destinado ao público infantil, sempre procurando, né, cobrar deles a questão do título, a linguagem, a coesão, a coerência, e pode ser também distribuído aí para os alunos do 5º ano, tá? Agora nós vamos para as sugestões de atividades de educação física. Bom, aqui a professora Elisângela trouxe aqui para nós algumas sugestões de atividades também.
né, partindo sempre da mesma habilidade, a EF05 e EF04, brincadeiras e jogos, e ela também trouxe sugestões para os níveis iniciantes, básico, intermediário e avançado, tá? Sempre partindo também do texto do Urso Panda, tá? Bom, aqui nós podemos ver que ela trouxe 3 jogos, né? Então, para o nível iniciante, que ainda está lá no processo da aquisição do sistema de escrita, ela trouxe aqui a primeira sugestão, que é esse jogo com o alfabeto, né? Um boliche. E a proposta dela é que os alunos possam realizar esse jogo com o professor, né? O professor possa estar trazendo, explanando para eles as regras do jogo, né? O porquê que eles vão realizar esse jogo, sempre contextualizando antes com eles, né? Sempre a partir da leitura do texto do Urso Panda. Então, o professor vai realizar primeiro a leitura do Urso Panda, né? Do texto do Urso Panda. E depois vai ali refletir com os alunos sobre os animais mamíferos, né, que além do urso panda, né, vai apresentar ali algumas imagens do urso panda, né, toda essa contextualização. E depois ele vai realizar o jogo do boliche, né, com do alfabeto, com aquele aluno que é pré-silábico, né, que ele ainda não tem o conhecimento do alfabeto, aquele aluno que é silábico sem valor, né, então esse aluno vai precisar desse apoio do alfabeto. O aluno que já se encontra no silábico com valor, aí a gente já pode estar trabalhando com ele as sílabas, né, o mesmo boliche, só que com as sílabas. E o silábico alfabético enfim, o silábico alfabético eu posso estar trabalhando já palavras, ou também posso estar trabalhando as sílabas mais complexas, né, dentro do boliche, tá bom? Então, contextualizar as regras básicas, né, do boliche com eles, então fazer toda essa contextualização antes. Bom, sugestão agora, continuando, né, a mesma sugestão para o nível básico, né, leitura e fluência leitora. Então, primeiro o professor realizar essa leitura em voz alta, né, sobre o texto de alimentação do urso panda. Após a leitura, contextualizar sobre a utilização dos bambus, né, não somente serve como alimento para o urso panda, mas também tem outras utilidades, quais eles conhecem, né? Depois apresentar para os alunos o texto sobre como poder utilizar também o bambu, mostrando imagens e estimulando os alunos sempre a falarem, a participarem, né? Instigando sempre o aluno, tá? Então, aqui nós temos a leitura do professor e, a partir dela, todo esse trabalho, tá bom? Bom, ainda temos a sugestão do texto, né, para falar sobre a utilização do bambu, a leitura compartilhada com a participação do aluno, e ela trouxe aqui o texto em caixa alta também, né, porque a gente está falando do nível básico. Então, estimular os alunos a falar sobre o que já viram do bambu e mostrar as imagens também para eles, sobre, né, para que eles compreendam que dá para a gente usar em várias situações do nosso cotidiano, tá bom? Bom, aqui ela trouxe para nós também a brincadeira, né, do escravo de Jó, né, o jogo do escravo de Jó, onde o professor vai estar lendo, né, as regras para eles, vai estar desenvolvendo a brincadeira com eles usando o bambu. E também depois, né, mais para frente aqui, né, na sugestão do intermediário, ele vai estar realizando também a leitura compartilhada. E quando eu digo leitura compartilhada, é importante que o aluno tenha esse texto em mãos, né, para que ele também consiga participar dessa leitura, tá? Vai realizar a contextualização, né, como a gente já falou, e ainda vai aparecer o texto ali em caixa alta, né, porque o aluno ali ainda está no intermediário. Depois ele vai realizar o jogo com eles, né, escravo de Jó, usando os bambus, né, claro que se a gente não tem o bambu, a gente vai improvisar, né,
vai usar outros meios para desenvolver a atividade. Depois ele vai solicitar que os alunos eles criem novas regras para estar desenvolvendo o jogo do Escravos de Jó, tá bom? E vai realizar o jogo com eles, depois eles vão brincar, né? Agora a sugestão do avançado, tá? Então agora, como a gente já está falando do nível avançado, a gente já vai pedir para que o aluno produza, né? Bom, depois de realizar todas as etapas anteriores, a leitura, instigar os alunos, né? Essa conversa, o professor vai estar aí realizando com eles e pedindo para que eles criem, né? Para que eles também possam aí fazer a articulação, né? Da alimentação do ser humano e dos animais, né? Qual a importância? Será que a gente come certo? Será que nós nos alimentamos direito? Ou não? Né? E a alimentação dos animais, como que é? Para que eles façam essa comparação. Depois o professor pode estar apresentando essa pirâmide alimentar, né? Também, né? E, por fim, né? Realizar esse jogo com os alunos, né? Que é lá do Word Wall. Tá bom? Para finalizar e ficar bem explicadinho e para eles, para que todos possam também participar, tá? Bom, agora nós vamos falar de arte, tá? Linguagem artística, música, que é aí o eixo central do primeiro bimestre, né? Com a PCNP Francis. Bom, a professora Francis, ela pegou também lá o mesmo texto, né, do Urso Panda. Então, vocês podem perceber que todo mundo partiu desse texto, né, porque a gente sabe aí que a recuperação e aprofundamento, né, das aprendizagens e esse agrupamento do aprender juntos, ele precisa que todo mundo se envolva, né, que a escola esteja envolvida. Então, por isso, nós procuramos trazer, assim, sugestões partindo sempre do mesmo texto, tá? Bom, então, a partir do texto do Urso Panda, ela elencou essa habilidade, tá? EF05, de arte, né, 15. Explorar e perceber elementos da natureza como fontes sonoras, considerando os elementos constitutivos da música. Bom, o professor de arte estará explorando a informação sobre o habitat do urso panda e a alimentação do urso panda. Bom, para o nível iniciante, a professora Francis trouxe aí para nós, né, que o professor leia para os estudantes essas informações, né? Então, ela fez aí um recorte das informações mais importantes. Então, o professor vai estar realizando primeiro a leitura em voz alta para os alunos. E depois, ela trouxe uma proposta de jogo da memória, né, para a gente estar realizando com eles, onde eles vão ligar ali, né, a palavra chuva, onde está a imagem, né? Então, ali também está providenciar um jogo de memória relacionando a palavra com a imagem, sons da natureza. E para o nível iniciante, né, ela trouxe aí a proposta de trazer elementos da natureza, né, selecionando a exploração dos materiais. Bom, aqui no nível iniciante, a professora trouxe a questão dos elementos da natureza, né, para que os estudantes selecionem a exploração desses materiais. É importante, se o professor puder, trazer o bambu, né, mas claro, se ele não tiver, né, ele pode estar explorando outros elementos também, né? E nós vamos para o nível básico, para que o professor também possa estar pedindo para que os estudantes realizem a leitura dessas informações. Então, aqui ele já está no básico, então ele já pode estar, né, começando ali com a ajuda do colega, né? Sempre o texto, procurar o texto em caixa alta, né? E estar realizando a leitura desse texto em conjunto com o colega. Bom, aqui no nível básico, nós temos a proposta aqui para que o professor peça para que os estudantes realizem a leitura dessas informações,
né? E o professor também pode estar realizando essa leitura em voz alta, como apoio para os estudantes, né? Para que eles possam estar aí sendo auxiliados no momento dessa leitura. Aqui no nível básico, também nós temos aqui a sugestão de que o professor, se ele puder trazer o bambu, seria muito importante, seria mais interessante, né? Porém, se não for possível, também ele pode estar improvisando outros materiais trazidos da natureza, tá? Então, aqui o importante é que o professor traga esses elementos da natureza para que os alunos possam fazer essa exploração dos materiais. Bom, aqui no nível básico ainda, solicitar que os alunos, né, possam escrever o nome de todos os elementos que foram apresentados para ele e representá-los também através de desenhos. Aqui no nível intermediário, a proposta é que o professor peça para os estudantes para que eles realizem a leitura destas informações, com o apoio do professor, com o apoio do colega, tá? E depois, o professor vai trazer impresso, né, o passo a passo de como criar um instrumento musical, podendo ser de material reciclado, né, reciclável. E aqui também, como a gente está falando do intermediário, já entra a questão da interpretação, para que os alunos também, né, possam aí saber, né, e possam também colocar no papel, na escrita, esse passo a passo de como criar um instrumento, tá? Bom, aqui no nível avançado, ela trouxe a proposta, né, e para que os estudantes realizem a leitura dessas informações, né, aqui o aluno ele já consegue realizar essa leitura autônoma, tá? Essa leitura silenciosa ou em grupo, ele já tem essa autonomia, tá? E de proposta, de atividade do nível avançado, que o professor trará elementos da natureza para que os estudantes selecionem, possam fazer a exploração também desses materiais, né, trazidos, porque eles possam aí perceber as possibilidades dos sons, né? E a proposta é que em grupo eles possam transformar essas informações do texto em uma música, né? E aí vai a imaginação e a criação deles, né? Eles vão usar aí as informações do texto Urso Panda para criar aí, né, uma música. Bom, agora eu vou chamar a minha colega TCNP de língua inglesa, professora Flávia. Hello guys, hi, I hope you are fine. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu vou passar então agora a minha parte, que é de língua inglesa, que eu me baseei nas primeiras atividades num filme, um lançamento da Disney com a Pixar, que é o Red, Crescer é uma Fera. A primeira atividade, na verdade, esse daqui é um texto, só para que o estudante entenda que existem outros tipos de urso panda, que no caso, esse aqui é o panda vermelho, tá? E a habilidade que a gente vai partir dela para todas as atividades é se identificar o assunto de um texto, reconhecendo a sua organização textual e palavras cognatas. Então aqui, como eu disse, né, a título de conhecimento apenas, a respeito do panda vermelho, que ele é conhecido também como panda pequeno, ou raposa de fogo, ou gato de fogo, que ele é um mamífero bem pequeno e ele é encontrado lá no Himalaia, na China. É importante o professor dar esse feedback aí para o aluno, pelo menos a respeito dessas principais características, né, de um panda vermelho. E ele tem os mesmos hábitos assim de alimentação do panda gigante, só que ele tem a cauda comprida, então o corpo dele é diferente. E eles também são animais, assim, eles são solitários, eles muito
de vez em quando andam em casais, na época apenas do acasalamento. Então, aqui eu tenho o link, né? Só clicar nessa imagem, você vai ter o trailer do filme em língua inglesa, ok? Se caso algum professor tiver alguma dificuldade, é só entrar em contato comigo na questão de colocar esse trailer do filme aí para as crianças. Então, o nome do filme em inglês é Turning Red, e aí o professor deve ler esse texto em inglês para o aluno. Pode ser projetado no telão para as crianças ou impresso para que sentem em duplas, enfim, fica a critério do professor. Então, o professor vai fazer essa leitura. Eu sugiro que o professor possa, claro, depois de explicar o que são as palavras cognatas, pedir para que o aluno circule as palavras cognatas. E pode ser também que ele já conheça algumas palavras, né? Então, ele pode grifar essas palavras-chave. Mas como assim? Vou dar um exemplo. Temos aqui a palavra confident. Confident é bem parecida com o inglês, que vem de confiança, confiante, né? Ali é uma palavra cognata, ele pode circular. A palavra mothers. Mothers não é cognata, porém é uma palavra-chave. É uma palavra que o aluno já começa a aprender lá nos anos iniciais, né? E talvez ele já conheça, então ele pode grifar como palavra-chave. Daughter, que é filha, né? Que a gente aprende lá na árvore genealógica. O aluno, né, já começa a aprender pequenininho, ele vai saber o que é daughter, então ele já vai saber que tem uma relação de mãe e filha, no caso desse texto aqui, que é uma pequena sinopse do filme. Então, eu tenho o mesmo texto, agora com a sua devida translation, né, a sua tradução, que é Red. Quem for procurar lá no canal Disney, se tiver essa oportunidade, o nome do filme é Red, Crescer é uma Fera. Ou então, no próprio YouTube mesmo, o Google, você já consegue buscar todas as informações possíveis. Então, aqui temos a tradução apenas, e também, nessa imagem, você tem o link, só clicar que aparece o trailer agora em língua portuguesa. A atividade que nós temos aqui para os beginnings, ou seja, para os iniciantes, é essa. Rotular, então, as fotos de cada animal. A foto, por exemplo, da primeira lá, que é uma tartaruga. Como que é tartaruga? É tortoise, é turtle. Temos várias formas de falar, né? A palavra tartaruga em inglês. Então, é importante que o professor tenha a pronúncia correta das palavras. Então, eu sugiro que o professor, se tiver alguma dúvida de pronúncia, coloca lá no Google Tradutor ou no Lingui e aperta o sinalzinho do microfone, que o próprio aplicativo ele já passa a pronúncia, né? Então, temos lá vários animais. Depois que o estudante conseguir rotular cada fotinha, o que você vai fazer? Você vai pedir para ele ali, ó, para circular qual é o animal da mesma espécie do panda vermelho. Agora, no nível basic, no básico, nós temos aqui uma atividade. Novamente, como eu disse, e como a Joana também disse, partindo daquele texto do panda e partindo também dos textos iniciais das sinopses do filme. Em pares, né, os alunos vão sentar e um vai entrevistar o outro, fazendo essas perguntas. Do you have the habit of watching movies? Fiquei com habitat na cabeça, mas é habit de hábito, tá? Então, você tem o hábito de assistir filmes? Qual tipo de filme você prefere? Drama, aventura? Onde você costuma assistir os filmes? Em casa, no cinema, no computador, no celular? Enfim, um vai fazer pergunta para o outro, claro, treinando bastante a pronúncia, pedir para que o aluno pergunte em inglês, o outro pode responder em português mesmo, mas demonstrando, você vai procurar ver se o aluno realmente demonstra que entendeu aquela pergunta, ok? Agora, uma próxima atividade ainda para o basic, né, para o nível básico, que é Let's see if you know some vocabulary about films. Então, temos aqui um vocabulário a respeito de filme. Funny, about, also, scary, something, e por aí vai. E fazer, então, dar um match
combinar uma coluna com a outra. Agora, no intermediate, o nível intermediário, temos já um texto, né, que fala também sobre panda. Conta uma novidade aí de um zoológico, né? There is a new baby panda at the zoo. Tem um bebê panda novo lá no zoológico. When it's born, it is tiny and pink. Então aí vai perguntar, a primeira pergunta é, what's color is newborn panda? O aluno pode dizer assim, eu não sei inglês, professor, não vou fazer. Mas se você for com jeitinho, mostrar para eles que o inglês não é esse bicho de 7 cabeças, você vai colocar assim, olha, tá perguntando de cor, color. Aonde tem uma palavra que você sabe que é uma cor? Procura lá, aí ele vai procurar, você vai ajudar o estudante a identificar que pink é uma cor, que essa é a resposta que vai caber na número 1. A número 2, where do pandas come from? De onde eles vieram? E tem lá no texto também o nome do país. Então, você fazendo essa intermediação, você ajuda o estudante a quebrar, sabe, esse medo do inglês, essa talvez até uma certa resistência que alguns estudantes tenham com a língua. Agora o advanced, né, o nível avançado, esse texto aqui, que é o Panda Profile, o perfil do panda, tem a descrição, né, de onde ele veio. Ele já está, então, organizado de uma forma diferente dos textos anteriores. Aqui os estudantes eles vão colocar T para true, ou então fazer um X, né, na coluna, que for verdadeiro, e um X onde for falso. E onde for falso, pedir para que o estudante coloque a forma verdadeira, a forma correta da sentença. Ok? Por enquanto, é só. Agradeço a atenção de todos e passo a palavra para a professora Leila. Olá, professores, equipe gestora. Então, eu venho hoje, né, falar um pouquinho com vocês a respeito do desenho universal da aprendizagem, né, e lembrando também a respeito do público da educação especial, né, os nossos alunos que também muitas vezes estarão nesses agrupamentos de reforço e recuperação, tá bem? Então, vamos dar início aqui. Tem uma frase, né, a respeito de educação inclusiva, que é um termo que eu particularmente não gosto muito de usar, que eu acho que educação é direito de todos, não falo de inclusão, eu falo de direito. Então, quando a gente pensa nas questões de educação, nós estamos preocupados porque antes o sucesso para alguns era uma opção, né? E hoje nós pensamos no sucesso para todos, isso é um grande desafio, bem? Então, eu venho lembrar vocês das competências gerais da nova BNCC. Então, quando a gente fala de educação especial, e a gente vê que esse tema hoje, ele está tão assim inserido no cotidiano escolar, que nós lembramos que já desde 2018, 2019, nós vemos aí, né, as competências gerais da nova BNCC, e eu quero dar destaque aqui no item 4, né, quando nós falamos de utilizar diferentes linguagens, e vocês viram aqui que os nossos colegas, né, de trabalho, PCNPs do currículo, estão aí já aplicando, né, essas diferentes linguagens e a oportunidade de acesso dos diferentes níveis de aprendizagem. E também quero lembrar do item 9, né, quando a gente fala de empatia e cooperação, onde a gente então verifica, né, as diferentes possibilidades de diálogo, de resolução de conflitos, né, e também de cooperação, principalmente no que diz respeito ao ensino-aprendizagem. Aí, essa parte de texto reforça o que eu acabei de falar, né, para vocês, sobre aí então nós estarmos atentos que as competências gerais da BNCC, elas convergem para uma educação integral. Então, nós temos que pensar na grande diversidade que nós temos e nas diferentes necessidades da sociedade contemporânea, tá bem? E aí, volta aqui frisando, né, as competências gerais que nós devemos sempre estar atento aí para a questão do conhecimento, pensamento científico, né, e etc., as 10 competências. Então, mas a minha fala, ela vem para que a gente fale um pouquinho do desenho universal da aprendizagem, né, que o desenho universal da aprendizagem, ele é uma abordagem de ensino e aprendizagem que dá, né, a todos as oportunidades de sucesso, de avanço e de aprendizagem, tá bem?
Os pressupostos, então, segundo, né, aqui, esses slides são da professora Geisa, né, que é uma professora que fala muito bem a respeito do desenho universal da aprendizagem. Só para a gente lembrar um pouquinho, o desenho universal começou lá na arquitetura, tá? Com a necessidade, então, de se pensar os espaços, né, e a possibilidade de acesso para todos. E, então, a educação também pegou essa linha, né, de desenho universal da aprendizagem, e o pressuposto é que, né, a deficiência hoje ainda é um fenômeno social. Por quê? Porque quando as pessoas veem uma outra pessoa com deficiência, só se pensa nas desvantagens ou na impossibilidade, né? E aí há de se pensar, então, na oportunidade de aproveitamento e participação para todos, tá certo? Então, essa é a visão do desenho universal de aprendizagem. Ainda falando dos pressupostos, né, a partir da experiência da deficiência, das novas possibilidades, então, a intenção é incorporar, né, essa universalização das possibilidades e oportunidades no contexto educacional. E assim, a deficiência é uma experiência interseccional, ou seja, né, a dependência seria uma condição humana para que a gente pense na interdependência. Então, os conceitos e as definições, vamos falar um pouquinho que o desenho universal da aprendizagem, o DUA, como aparece até agora na nossa política da educação especial, que é de setembro de 2021, né, ela vem trazendo essa abordagem para que a gente tenha esse olhar, né, que é uma proposta orientadora de remoções de barreiras, que antecipa a necessidade de um maior número de estudantes, compreendendo, então, a existência das diferenças, ou seja, sempre pensar numa proposta de trabalho que venha a atender a todas as necessidades. Ainda assim, né, os currículos, as atividades e as metodologias são intencionalmente projetadas no intuito de atender às diferenças individuais no processo de se relacionar com o conhecimento. Portanto, há uma adequação inicial no desenho do curso e no planejamento das aulas, que minimiza, né, então, o que antes eram chamadas de adaptações. Por quê? Porque, primeiro, né, quando se falava da necessidade de trabalhar um conteúdo e da necessidade de adaptar, as pessoas pensavam em promover mudanças, né? Mudanças para que aquelas habilidades ainda não desenvolvidas pudessem ser atendidas. Mas hoje, com o DUA, né, a gente vem exatamente nessa linha que os nossos colegas acabaram de apresentar. Então, eu vi aqui, né, essa apresentação do DUA pelos colegas da língua portuguesa, da educação física, de arte e da língua inglesa, ou seja, é você pensar nos diferentes níveis que você tem em sala de aula e propor atividades que todos consigam realizar, cada qual de acordo com a sua capacidade, né, e a sua possibilidade de participação. Nos princípios do DUA, a gente ainda vai ver aqui, né, em relação à representação, à ação-expressão e engajamento. Então, por que a gente fala disso, né? É que vem na intenção de como podemos reunir os fatos, ou seja, reunir as diferenças, as diversidades que temos em relação aos níveis de aprendizagem, né? E categorizar isso, ou seja, conseguir planejar e propor atividades para que todos realizem, certo? Então, ouvimos, lemos, né? Temos as letras que podem ajudar a identificar as palavras ou estilo de um autor, e são tarefas da rede de reconhecimento, ou seja, como que a gente vai apresentar o objeto da aprendizagem, tá bem? Quanto à ação e à expressão, então vamos pensar assim, como podemos organizar, expressar, né? Expressar as ideias, escrever um texto de uma forma que seja acessível, que o aluno consiga observar elementos, né? Resolver um problema de matemática ou tarefas estratégicas, né? O como da aprendizagem, ou seja, pensar em como você vai propor para que o aluno, em seu nível ou no seu momento de aprendizagem, ele participe, né? Seja de uma forma lúdica, seja de uma forma de construção, seja de uma forma de pareamento de ideias, de observação das imagens, né? E associação às ideias do texto. E ainda temos o engajamento, né? Como se engajar e permanecer motivado ao longo das atividades.
como tornar-se desafiados, animados e interessados. Essas são as dimensões afetivas, ou seja, o porquê da aprendizagem, dar significado, né? Atribuir sentido. Eu consigo fazer porque eu sei do que está falando, eu consigo realizar a tarefa porque eu compreendi do que se trata e eu consigo depois também falar sobre isso, né? O porquê, por que eu aprendi o que eu sei. As diretrizes do desenho universal da aprendizagem, então, vem trazer para nós a questão da percepção, né? O uso da linguagem, expressões matemáticas, simbologia, né? A compreensão, as atividades físicas, o movimentar-se para atribuir sentido, expressão e comunicação, né? Muitas vezes nós temos alunos que não se comunicam verbalmente, mas eles conseguem fazer essa atribuição de sentido e nos transmitir isso de outras maneiras. Então, a comunicação não acontece apenas na linguagem escrita e também não apenas na fala, tá? Funções executivas, né? Quanto ao interesse, despertar o interesse e o desejo de realizar, de participar, o esforço, a persistência e a autorregulação, né? Ainda continuando nessa linha das diretrizes do desenho universal, a gente vai falar um pouquinho sobre a implementação desse trabalho, né? Que vocês viram aqui que todo o projeto, né, que os nossos colegas PCNPs trouxeram tem essa linha, tá bem? Então comece com pequenos passos, selecione um desafio. Então o nosso desafio foi trazer o tema do panda, tá certo? E aí os nossos colegas pensaram nele de diversos aspectos curriculares, né? De diversas maneiras de abordagem. Pense em cada atividade e faça pequenas mudanças. Quando a gente vai falar de pequena mudança, por exemplo, como trouxe a Joelma, muitas vezes nós temos alunos que ainda não estão alfabetizados, estão no nível do silábico sem valor, silábico com valor, né? Então, todas essas mudanças, elas são necessárias de serem observadas para que eu possa fazer a minha proposta de trabalho para cada nível de aprendizagem que eu quero alcançar. Então, comece com os objetivos da aprendizagem. O que você quer que o aluno aprenda? No caso, aqui com esse desafio do urso panda, né, a gente quer que o aluno entenda um pouco mais sobre esse animal, né, que muitas vezes ele não é um animal do conhecimento dos alunos, mas aí a gente traz a informação e desperta o interesse, né? Forneça maneiras múltiplas para que acessem satisfatoriamente os materiais. Então, aí vem o estímulo visual, vem o estímulo auditivo, né? Vem o estímulo da possibilidade de construção, de manuseio, né? E também de observação. Nós temos ainda, na questão das sugestões de implementação, também lembrar sempre que é muito importante tirar dos alunos a forma como eles conseguem participar. Então, muitas vezes, os alunos podem nos dar também o caminho para que possamos conduzir esses trabalhos com eles, né? Então, é muito importante pedir que eles ajudem a conduzir as mudanças, ou que, muitas vezes, eles nos digam como que ele consegue participar de uma maneira mais efetiva da realização de uma atividade ou da compreensão de um contexto, né? Pense em como cada atribuição pode ser influenciada pelas diretrizes do DUA, certo? Do Desenho Universal da Aprendizagem. Procure a ajuda de outros professores, de repente fale com colegas que têm mais experiências, ou mesmo os colegas, né, de turmas anteriores, que muitas vezes desenvolvem um trabalho ainda das bases, ainda, né, da necessidade de alfabetização e de desenvolvimento da aprendizagem. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho do DUA no planejamento docente, né? Então, é importante que o professor ele construa relevância nas suas atividades, ou seja, que as atividades possam ter maior significado para os nossos alunos, certo? Então, e é sempre importante que a forma como você consegue fazer com que o aluno participe também seja uma forma de avaliar, né, o seu rendimento e a sua participação e o seu aproveitamento, né, junto do grupo. Minimizar os fatores irrelevantes de construção na avaliação não diminui o seu rigor, ou seja, gente, se eu vou fazer um trabalho sobre o urso panda, eu não vou colocar para o meu aluno para ele ficar pintando flores, né, e para ele ficar, de repente,
fazendo uma outra atividade que foge do contexto daquela atividade voltada para o trabalho com o urso panda, né? Então, quando a gente substitui determinado conteúdo ou determinada proposta de trabalho só para que ocupe o tempo do aluno, isso não nos ajuda a avaliar a sua participação e o seu aprendizado. Então, por isso que o desenho universal vem com essa proposta, para que a gente faça com que todos os alunos participem daquele momento de aprendizado, mas cada qual no seu nível, né? Então, o desafio para os professores numa perspectiva de docência inclusiva é não mais adaptar currículos, tá? E sim adequar desde o princípio, ou seja, a partir do planejamento de ações pedagógicas intencionais que atendam o maior número de características dos aprendizes, tá certo? Ou seja, a gente não vai ficar falando na palavra adaptar, porque olha, eu faço uma adaptação, por exemplo, se hoje eu sou uma pessoa que preciso de um corrimão na escada, eu vou adaptar a escada que eu tenho, eu coloco o corrimão. Se eu sou uma pessoa cega, eu tenho que adaptar o meu material, ele tem que vir em braille. Se eu sou uma pessoa com deficiência auditiva, eu preciso da adaptação da minha comunicação, ou seja, eu preciso de um interlocutor de Libras, de um intérprete, para que eu tenha acesso e que eu me comunique, certo? Já no planejamento das ações pedagógicas, intencionalmente, eu tenho que lembrar de todos os alunos, de todos os diferentes níveis de aprendizagem e propor atividades para que eles consigam participar, né, cada qual no seu momento de aprendizagem e assim produzir neles o desenvolvimento que a gente espera. A abordagem do desenho universal, aqui nós temos mais alguns textos, né, que vem complementar essa fala que eu já estou tendo com vocês e também com a intenção de envolver os alunos, de motivar os alunos em diferentes situações de aprendizagens, né, mas que possam, de uma forma, trazer a informação para todos eles, né, e motivá-los a participar. Ainda aqui vem falando, né, de como surgiu e o princípio dessa acessibilidade com a questão do desenho universal, tá bem? Eu não vou ficar lendo o texto para vocês, mas aqui no finalzinho a gente tem assim, né, que atualmente a abordagem do desenho universal da aprendizagem preconiza que as práticas pedagógicas devem ser equacionadas de modo a permitir que os alunos com diversas capacidades possam fazer parte da aprendizagem comum, não necessitando de ter programas específicos, tá bem? Aí nós temos mais algumas considerações, né, a respeito ainda do desenho universal, que eu gostaria que vocês depois, né, num outro momento, num desdobramento também, tenham mais conhecimento, tá bem? E ainda falando da questão do desenho universal voltado para a aprendizagem, nós temos aqui, né, a observação de diferentes áreas cerebrais e vem trazendo para nós, então, né, as diferentes áreas que podem proporcionar múltiplos meios de envolvimento quando a gente estimula o interesse dos alunos a motivar e motiva, né, para que as aprendizagens possam recorrer e acontecer de múltiplas formas, tá? Também proporcionar os múltiplos meios de representação, a gente aciona, né, a área, principalmente a área frontal do cérebro, onde a gente então consegue observar que apresentar a informação e o conteúdo em múltiplos formatos, né, pode prender a atenção, trazer o foco e fazer com que a participação seja mais efetiva. E ainda temos proporcionar múltiplos meios de ação e expressão, né? Vocês vão ver que é outra área do cérebro que a gente consegue, então, com formas alternativas de expressão e de demonstração das aprendizagens por parte dos alunos. Então, são áreas do cérebro que a gente observa que podem ser aí mais utilizadas de acordo com as diferentes formas de apresentar o conteúdo. Aí nós temos mais algumas informações ainda, registros sobre o desenho universal da aprendizagem, né? E aqui eu trouxe para vocês alguns referenciais, onde também há um link para que vocês possam ver a fala da professora Geisa, né? Que é a professora que eu utilizei a abordagem dela, e os links estão aqui. Então, nós temos
como acesso ainda para vocês, para a gente lembrar um pouquinho da BNCC, Educação Inclusiva, um artigo sobre o desenho universal da aprendizagem, construindo práticas pedagógicas inclusivas, e também esse vídeo no YouTube, né, onde há uma conversa com 3 profissionais, mestres, doutores, que tratam da questão do desenho universal para a aprendizagem, tá bem? Então, esse é o meu recadinho. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês e me coloco à disposição, assim como os demais colegas, né, se houver alguma outra necessidade, tá bem? Muito obrigada.